Ajude seus filhos a lidar com notícias ruins. As notícias ruins estão em todo lugar, na TV, no celular, no tablet e no computador. E muitas vezes elas mostram fotos e vídeos bem chocantes. E as crianças estão vendo tudo isso. O que você pode fazer para ajudar os seus filhos a não ficar preocupados demais com as notícias ruins? Como as notícias afetam seus filhos? Muitas crianças ficam tristes ao ver notícias de tragédias. Algumas crianças não conseguem falar abertamente sobre os seus sentimentos, mas isso não quer dizer que as notícias não têm efeito sobre elas. A nota diz: urinar na cama ou ter medo de ir à escola e ficar separado dos pais por um tempo são alguns dos sinais de ansiedade nas crianças. Fim da nota. A ansiedade dos filhos pode aumentar ainda mais se os pais também são ansiosos. As crianças podem entender as notícias de maneira errada. Por exemplo, elas podem pensar que aquilo que elas viram também vai acontecer com a família delas. E no caso de crianças pequenas, se elas assistem a mesma notícia várias vezes, elas podem achar que aquilo realmente aconteceu várias vezes. As crianças não sabem o que está por trás das notícias sensacionalistas. Talvez elas não percebam que as agências de notícias precisam prender a atenção do público para lucrar mais. Por isso, algumas notícias são exageradas, para chamar a atenção do maior número de pessoas possível. Como ajudar seus filhos a lidar com a ansiedade causada pelas notícias? Controle a quantidade de notícias que eles veem. Isso não significa que os seus filhos não devem saber o que está acontecendo no mundo. Mas eles também não precisam ficar vendo ou ouvindo notícias o tempo todo. Às vezes, eu e meu marido ficamos conversando sobre uma notícia em detalhes, e a gente nem percebe o quanto isso afeta os nossos filhos, que estão ouvindo tudo. Maria. A Bíblia diz: a ansiedade sobrecarrega o coração. Provérbios 12, 25. Escute seus filhos com paciência e mostre que se importa. Se o seu filho acha difícil falar sobre o que aconteceu, peça para ele fazer um desenho sobre isso. Ao falar com seus filhos sobre como eles estão se sentindo, use palavras fáceis de entender e evite detalhes desnecessários sobre a notícia. Nossa filha se sente muito melhor quando a gente para conversar com ela. O que nunca ajuda é dizer algo do tipo: é normal essas coisas acontecerem, a gente não pode fazer nada. Saraí. A Bíblia diz: todos devem ser prontos para ouvir, mas devem demorar para falar. Tiago 1,19. Ajude seus filhos a entender a realidade por trás das notícias. Por exemplo, uma notícia sobre sequestro pode fazer seu filho pensar que isso é algo comum e que poderia acontecer com ele também. Explique aos seus filhos tudo o que você faz para que eles estejam seguros e para que isso não aconteça com eles. Ajude os seus filhos a entender que essas tragédias viram notícia porque são difíceis de acontecer e por isso chamam mais atenção. Ajude os seus filhos a lidar com sentimentos. Os pensamentos e os sentimentos andam de mãos dadas. Então, se você ajudar os seus filhos a pensar em algo bom, eles vão se sentir melhor. Lourdes. A Bíblia diz: o homem sábio pensa antes de falar. Por isso o que ele diz convence mais. Provérbios 16, 23. Bíblia na linguagem de hoje. E se seu filho passou por alguma tragédia? Em 7 de maio de 2019, 2 jovens começaram a atirar em outros alunos em uma escola em Highlands Ranch, em Colorado, Estados Unidos. Um aluno morreu e 8 ficaram feridos. Jack, de 9 anos, estudava naquela escola e estava lá no dia do tiroteio. Os pais dele, Ben e Casey, explicam o que fizeram para ajudar Jack a lidar com aquele trauma. Como o tiroteio afetou Jack? Por muitos meses, Jack estava o tempo todo preocupado. De uma hora para outra, se por causa de qualquer coisa ele lembrasse do que tinha acontecido, ele deixava de ser uma criança tranquila e despreocupada, corria em direção aos pais e não saía mais do nosso lado. Jack começou a pensar que sempre ia acontecer alguma coisa ruim, o que dava para entender, já que ele passou por algo bem difícil. Vocês assistiram muitas notícias sobre o tiroteio? No começo, sim. Na verdade, nós 3 assistimos às notícias o tempo todo, durante uma semana.
Daí, eu e meu marido vimos que assistir às notícias só fazia o Jack relembrar o tempo todo o que tinha acontecido. Por causa disso, a gente continuava ansioso em vez de fazer alguma coisa para se recuperar do trauma. O que vocês acham que mais ajudou Jack? As atividades físicas ajudaram a diminuir a ansiedade do Jack. Então a gente tentava tirar um tempo para fazer isso todos os dias. Só que o mais importante era dar atenção quando ele queria conversar. Eu percebi que um pouco antes da hora de dormir, quando estava tudo tranquilo, Jack conseguia abrir o coração. Às vezes a gente conversava por até 1 hora. E isso era exatamente o que ele precisava. Jack sabia que ele não precisava passar por tudo aquilo sozinho. Que conselhos vocês dariam para outros pais que enfrentam a mesma situação? É importante que os filhos se sintam seguros dentro da família antes de passarem por qualquer tragédia. Assim, se acontecer alguma situação traumática, vai ser mais fácil ajudar seus filhos. Cada criança é diferente. Algumas são mais sensíveis que outras. Talvez algumas pessoas podem achar que você está exagerando, mas faça o que for preciso para ajudar seus filhos. Se a família estiver unida, os seus filhos vão se sentir seguros, mesmo que lá fora o mundo pareça muito perigoso. Resumo: ajude seus filhos a lidar com notícias ruins. Controle a quantidade de notícias que eles veem. Escute seus filhos com paciência e mostre que se importa. Ajude seus filhos a entender a realidade por trás das notícias.